António Gomes Mota, como é que se explica, e o António tem uma carreira conhecida e longa como gestor, como é que um gestor consegue olhar para estes valores que fogem a uma auditoria, a várias auditorias, e não se conseguem apanhar, de facto, ao longo dos anos? Fundamentalmente, não consegue olhar e muito menos consegue perceber. Eu acho que este aspecto que a Ana Paula Vitorino referiu de facto, é muito negativo. O efeito que isto pode provocar na nossa imagem externa. Eu que acompanho, enfim, com alguma proximidade da imprensa internacional, acho que, apesar de tudo, temos tido sorte. É verdade, não tem sido muito diferenciado, do mal ou menos. Mas, verdadeiramente, para além desse efeito de curto prazo e muito negativo para o país, aquilo que eu gosto mais de destacar neste caso é, no fundo, nós colocamos aquela questão de como é que é possível. Ou seja, como é que nós só hoje estamos a descobrir valores que são valores não só muito grandes em si mesmo, mas quando então os comparamos com a própria realidade financeira da Madeira, então são gigantescos. Claro. E como é que durante 2 ou 3 anos estes valores andaram a rolar sem nenhum tipo de controle, sem serem detectados? Isso deixa-me preocupado para hoje e para o futuro mais próximo, porque nada nos garante, e agora não estou a falar da Madeira, pode ser de outra coisa qualquer, que não venhamos a ter, de facto, surpresas no futuro. E há uma reflexão grande a fazer, por um lado, e um trabalho ainda mais intenso a fazer a seguir, no sentido de conseguirmos implementar mecanismos que nos protejam, que protejam o Estado, que protejam todos nós, da existência destes problemas, que manifestamente foi o que não se verificou. Alexandre, comentário-lhe merece esta situação? Pois eu concordo, enfim, com o que foi dito. Isto é uma situação muito grave. E realmente aquilo que me fez pensar um bocado é que, pelos vistos, não temos, sempre me referir agora ao caso concreto, porque eu não conheço todos os aspectos do caso concreto e, portanto, não posso dar uma opinião, mas nós não temos mecanismos sancionatórios, pelos vistos, efetivos em relação a este tipo de situações. O que é tanto mais relevante quando, por exemplo, nós pretendemos pôr uma regra de ouro na Constituição de limitação do déficit. Mas se nós tivermos essas regras e depois não cumprirmos... na prática é um excesso de boa vontade. Aliás, nós temos uma grande... muitas vezes isso acontece, fazemos isso muitas vezes, portanto, temos regras e não cumprimos. Nesta área, felizmente, menos. Não vale de nada, portanto, esse tipo de regras. E realmente, enfim, há aqui 3 níveis de responsabilidade. Enfim, a primeira responsabilidade não é uma responsabilidade jurídica, é uma responsabilidade política. Eu acho que o Dr. Alberto João Jardim não se devia candidatar a estas eleições. Acho também que aquilo que foi o percurso dele ter-se de fazer mais tarde, com imparcialidade, não por causa deste episódio, mas por tudo aquilo que ele contribuiu para a região autónoma da Madeira. E acho que, quando se fizer esse percurso mais tarde e com frieza e com imparcialidade, será certamente positivo. É a minha opinião sincera, apesar disto, que foi muito grave. E acho que ele não se devia candidatar e devia dar lugar, portanto, devia abandonar e devia dar lugar a outro. Embora as últimas sondagens apontam para uma nova maioria absoluta. Pois, mas quer dizer, porque no fundo a ideia que passa é de que ele põe os interesses dos madeirenses à frente de tudo. Exato. Mas isso é uma coisa totalmente errada. Imagina agora que todos os presidentes da Câmara, porque não há um povo madeirense, só existe um povo que é o povo português. Não é? Há madeirenses, algarvios, alidejantes, mas só temos um povo. Portanto, esse tipo de divisão, esse tipo de pensamento não pode existir. Isso é que é profundamente errado e, portanto, não pode acontecer. Depois há a responsabilidade financeira, enfim, que está prevista na lei da organização e do processo do Tribunal de Contas, que no fundo tem um tipo de responsabilidade reintegratória, enfim, que não se aplica aqui porque não é isso que está em causa, no fundo é quando há pagamentos indevidos ou desvios de dinheiro, e tem a responsabilidade sancionatória, que é pagamento de multas, mas a multa mais elevada corresponde a 150 unidades de contas. Eu há pouco fiz as contas, que 150 unidades de contas dá cerca de 15 mil euros. Uma coisa muito pequena. E depois esta responsabilidade tem 2 condições, enfim, está muito limitada. É que, por um lado, para esta responsabilidade ter lugar, a Assembleia Legislativa Regional, quando aprova as contas das regiões autónomas, e eu tomar conta do parecer do Tribunal de Contas sobre as contas das regiões autónomas, se verificar que há irregularidades, envia para o Ministério Público. O Ministério Público só pode agir se tiver recebido esta, no fundo, indicação por parte da Assembleia Legislativa Regional. Aliás, o mesmo acontece em relação à Conta Geral do Estado, também só a Assembleia da República é que pode dizer ao Ministério Público para agir, porque é uma grande limitação. E, por outro lado, é realmente uma coisa que me espantou, é que nesta lei há uma limitação para a responsabilidade, mas eu até acho que aí até acho que concordo, para os membros do Governo, mas eu compreendo essa limitação, mas que remete ainda para uma lei de 33.
uma lei eu fixei de 25 de fevereiro de 33, é que diz que o membro do governo, portanto, só será responsável se ou não tiver ouvido os serviços, a lei é tão antiga que a expressão que utiliza é se não tiver ouvido as estações competentes, como na altura chama as estações da administração competente, ou, tendo-os ouvido, tenha tomado uma decisão diferente. Compreende-se, não é? Porque se realmente a decisão do membro do governo foi baseada nas informações dos serviços, também não fazia sentido que ele fosse responsabilizado. E depois há a responsabilidade penal, na lei de responsabilidade penal dos titulares dos cargos políticos, enfim, há uma norma que é o artigo 14º, que tem realmente uma pena de 1 ano de prisão para quem violar normas de execução orçamental, mas esse crime que está lá previsto exige dolo, portanto, exige intenção, está lá. Eu hoje vi, por exemplo, quer dizer, certamente não haverá um só responsável nesta situação, mas certamente que vão alegar negligência, que não conheciam, quer dizer, não sei o que é que isto, sendo que a pena, por outro lado, é de 1 ano. E há aqui uma outra questão, é que também aqui o processo só pode seguir com a autorização da Assembleia Legislativa Regional. Se a maioria não autorizar, o processo morre, porque só pode seguir o processo se houver suspensão de funções do membro do Governo, o que tem que ser deliberado pela Assembleia Legislativa Regional. Portanto, em termos de esquemas sancionatórios, de sanções para estas situações, temos que arranjar outras soluções mais fortes, acho eu, que é para que realmente isto nunca mais se repita. Ana Paula Vitorino, uma última pergunta, e estamos praticamente em cima do nosso tempo, mas é um tema que não posso deixar de questionar. Parece-lhe que Portugal corre o risco de ser obrigado a pedir um segundo pedido de resgate? Eu acho que essa matéria nem deve ser colocada em cima da mesa, muito sinceramente, e aí discordo um bocadinho do Sr. Primeiro-Ministro, que enfim, não fechou essa hipótese, e eu percebo que ele não, enfim, se calhar de uma forma prudente tem que dizer isso, mas essa questão nem se pode colocar em cima da mesa. Aliás, o exemplo da Grécia tem que estar muito presente no nosso dia-a-dia e em todas as decisões. Acho que nós devemos afastar liminarmente a hipótese de pedir um segundo resgate para Portugal. António Gomes Mota, em 30 segundos, se é possível. Vamos tentar em 25. Eu acho que provavelmente isso vai acontecer, desejavelmente vai acontecer de uma forma tranquila e negociada. E para estas duas coisas funcionarem bem, o melhor é falar-se o menos possível disso hoje. Alexandre Mota Pinto, ainda assim faço-lhe essa pergunta. Quer dizer, eu penso que é difícil neste momento responder essa questão. Eu penso que depende um bocado do que acontecer à Grécia e das consequências que o que acontecer à Grécia possa ter nos outros Estados-membros. Portanto, é muito difícil. Eu gostaria que não tivesse. Portanto, não consigo realmente hoje responder a essa questão. Isso devido que alguém consiga, de facto, mas o que é certo é que todos nós acreditamos, ou pelo menos esperamos que não aconteça. Mas foi um comentário dele curto, mas lúcido. Aliás, António, como é também o seu, e a Ana Paula Vitorino e obviamente o do Alexandre. Desejo o resto de uma boa noite, voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. O Closing Bell fica hoje por aqui, regressa amanhã, pontualmente às 21 horas. Aproveite esta noite.